que não é vender o seu artesanato em biscuit. Carol, mas isso é óbvio, a gente sabe que vender é quando a gente faz um trabalho, confecciona, o cliente compra, a pronta entrega ou sob encomenda, isso é óbvio, claro que é óbvio. Mas a gente confunde muito isso. Tem muita gente que acha que vender de vez em quando, uma vez por mês, ou uma vez no mês, e aí passa 2, 3 meses sem vender, e aí vende numa semana, e depois passa um mês e não vende, fica nessa insegurança, porque você nunca sabe quanto você vai receber por mês. Isso não é vender. Na verdade, isso é vender, mas não é vender da forma certa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um dono de um supermercado. Um dono de um supermercado, ele precisa fazer venda todos os dias. Não importa se é uma compra grande para o mês, para um cliente, se é um quilo de carne, se é um pacote de arroz, se é um refrigerante, uma cervejinha no final de semana, não importa. O dono do supermercado, ele precisa vender todos os dias, porque senão ele quebra, ele fale, ele desiste. E a artesã e o artesão de biscuit precisa vender todos os dias também, porque senão a gente quebra, a gente falha, a gente se frustra. E por isso é tão importante vender todos os dias. Não é vendendo de vez em quando que você vai conseguir gerar uma renda de até 5 mil todos os meses. Não é vendendo de vez em quando que você vai conseguir ter tranquilidade financeira, né? Porque você tem todo aquele faturamento no fim do mês e você sabe quanto você vai receber para ter uma vida mais confortável. Então lembre-se sempre desse exemplo do supermercado. Vender de vez em quando não é vender da forma correta. Se você vende de vez em quando, igual o dono do supermercado, ele quebra, ele fale. E no caso da artesã, não é quebrar e falir, é desistir. Então, o primeiro ponto é esse. Entenda que existe forma certa de vender. E a forma certa de vender é vender todos os dias para todos os meses você ter faturamento. E aí a gente entra num assunto que é sobre tipos de venda. Existem formas de vender o seu artesanato em biscuit, que é a forma, vou dividir em duas categorias, que é forma ativa e forma passiva, e explicando de forma bem rápida para vocês entenderem. Forma ativa de venda, de divulgação, é aquela que você vai e se movimenta para trazer o cliente. Por exemplo, eu chego numa loja ou numa pessoa e ô fulano, você sabia que eu trabalho com biscuit? O que é isso? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Você fala, vem cá, dá uma olhadinha no meu trabalho. E aí você começa a mostrar o seu trabalho. E aí você já começa a vender o seu peixe, né? Eu faço esculturas personalizadas. Você manda foto da pessoa que você quer presentear e eu faço ela e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí você tá fazendo a venda. Se fechar ali, é uma venda, é um tipo de venda ativa. Você tá indo atrás do seu cliente. Basicamente é isso. Forma de divulgação, de vender passiva, é quando você espera que o cliente venha até você. No exemplo que eu dei para vocês do dono do mercado, ele faz os dois tipos de divulgação. Ele tem a divulgação passiva que por si só tá ali no supermercado, as fotos dos produtos, e tem a divulgação ativa. Às vezes falam assim, promoção hoje do arroz, 50% de desconto, de R$ 20 por 15, por exemplo, sabe? Esse é um tipo de forma dele trazer você. Quando passa o carro do som na sua casa fazendo propaganda, na rádio, ele está buscando você. Então, ele está fazendo uma divulgação ativa. Hoje, eu vou focar aqui com vocês somente na forma de divulgar ativamente. Porque é uma forma que traz retorno mais rápido. Vou dar um exemplo do nosso mundo aqui na realidade nossa agora. Divulgação ativa é quando você vai lá e fala para o seu cliente, independente se é pessoalmente, online, que você vende aquilo e oferece seu trabalho. Divulgação passiva é quando você posta uma foto no seu Instagram, por exemplo, e espera que os clientes venham. É importante fazer as duas. Hoje a gente vai focar só na divulgação ativa. E por quê, Carol? Quando eu estava começando no mundo da minha modelagem, biscuit, eu achava que eu ia viver do meu marketing de esperança. Que o cliente ia adivinhar que eu fazia o biscuit, que o cliente ia imaginar que eu vendia o meu trabalho em biscuit e ia comprar de mim. E isso era frustrante porque eu não vendia no começo. Eu não fazia nenhum tipo de divulgação de forma correta, né? Claro, eu não tinha o método de vender, mas eu não fazia a divulgação ativa, que agora, para quem está começando no mundo do biscuit, é um tipo de divulgação mais importante no momento. Você vai fazer a outra também. Você vai publicar nas redes sociais e esperar cliente vir, claro.
Mas para quem está começando agora ou para quem está capengando nas vendas aí, a forma de divulgação ativa é a que vai te dar resultado muito mais rápido. E nesse período que eu ficava frustrada, eu não fazia isso. Na verdade, eu tinha até um pouco de vergonha de vender. Quem tem vergonha de vender? Manda para mim que eu quero saber. Eu tinha vergonha de falar o que eu fazia. Então eu não fazia esse tipo de divulgação. Nenhuma das duas, na verdade, mas eu fazia um pouquinho da divulgação passiva, né? Eu só publicava algumas fotos em alguns lugares, mas era muito fraco. E eu não fazia essa divulgação ativa. E isso me frustrava, porque eu não vendia. Então eu não quero que isso aconteça com vocês. Ó, para vocês terem uma ideia, esse tipo de divulgação ativa fez tanta diferença na minha jornada como artesã de biscuit, que quando eu comecei a divulgar ativamente o meu trabalho, eu comecei a ter tanto retorno, é claro que tem todo um processo, a gente vai fazendo outros trabalhos, vai aumentando o portfólio, tem N coisas que você vai colocar vai começar a aplicar aí, sabe? Mas falando em divulgação, quando eu comecei a fazer essa divulgação mais ativa, eu comecei a trazer tantos clientes que eu comecei a bater os meus faturamentos. E eu comecei a gerar renda com o meu biscuit, tanto que nesse período eu parei de ter que fazer faxina, porque quando eu comecei no biscuit, eu fazia faxina para complementar a renda, porque não dava só o biscuit. Eu vendia mandioca com a minha sogra, eu fazia um monte de coisa, fazia outros tipos de artesanato para complementar. Quando eu foquei na divulgação ativa, e é um retorno tão rápido, eu comecei a ter verdadeira transformação no meu trabalho, porque eu comecei a vender o meu trabalho. Por que é tão importante a gente começar a divulgar o nosso biscuit? Eu não posso só esperar a mágica acontecer, eu não posso só esperar colocar uma foto na internet, ou às vezes nem colocar e esperar a mágica acontecer, e esperar vender, e esperar ter resultado a partir disso. Não, a gente não pode esperar a mágica acontecer. Então, nós, como artesãos de biscuit, artesãos de biscuit, a gente não pode esperar a mágica acontecer. A gente tem que começar a correr atrás para divulgar. Então, a gente vai fazer a nossa divulgação ativa. A gente, quem não te conhece não vai comprar de você. Quando você começa a divulgar, você começa a fazer seus primeiros clientes e ficar conhecida. E isso serve para quem está na estrada aí também. Vocês estão fazendo divulgação do artesanato em biscuit de vocês todos os dias?